Senhor Jesus. Eu vos convido a ficar de pé em reverência à palavra de Deus, para que nós leiamos aqui 3 versículos que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Enquanto as Bíblias são abertas, eu quero agradecer ao pastor Samuel, pastor Enoque, pela oportunidade e dizer que eu estou muito feliz e alegre de poder ter a oportunidade de compartilhar hoje com vocês a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos, para que nós meditemos aqui neste texto que nós acabamos de ler. Texto que Paulo nos coloca o que eu chamaria de o paradoxo da cruz. E ele coloca esse paradoxo de 2 maneiras. Primeiro, ele fala do paradoxo da mensagem da cruz. Ele diz que essa mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Por isso é um paradoxo. E ele também fala do paradoxo do Cristo da cruz. Ele diz que esse Cristo, ele é um escândalo para os judeus. E esse Cristo também é loucura para os gregos. Mas para nós ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então esse é o paradoxo da cruz de Cristo. Para uns é loucura, para outros é sabedoria de Deus. Para uns é escândalo, mas para outros é o poder de Deus. Para uns é a derrota, é o fracasso de Cristo, mas para outros é a sua vitória e o seu triunfo. Então eu quero convidar vocês para que nós estudemos um pouco aqui hoje sobre a morte de Jesus, sobre o seu sacrifício ali na cruz, para que nós entendamos então o porquê que a sua morte ali na cruz foi um sucesso, foi a sua vitória e não o seu fracasso. Porque à luz da história, alguém que morria numa cruz estava assumindo o pior papel da história. A cruz era um símbolo de vergonha, de humilhação, lugar de criminosos da mais baixa casta. E ali eram colocados os piores criminosos da época. Então por que Jesus transformou esse símbolo de morte, de humilhação, num símbolo de vitória? É o que nós vamos ver hoje à noite. E eu gostaria de meditar aqui com cada um de vocês sobre o que aconteceu naquela sexta-feira que o nosso Senhor Jesus morreu. Diz a Bíblia que aquela sexta-feira começou depois da última ceia. Jesus toma a ceia com os seus discípulos lá no cenáculo. Na primeira ceia, última Páscoa. E ali ele parte para o leste de Jerusalém, num monte chamado Monte das Oliveiras. Isso talvez por volta de meia-noite. Então começava-se a sexta-feira na qual o nosso Senhor morreu. E ali naquele monte, ele entra num jardim particular, chamado de Getsêmani. E diz a Bíblia que ele
orando ali, começou a suar gotas de sangue, porque ele sabia que dentro de poucas horas, ele sabia que às 9 horas da manhã daquele dia, ele estaria sendo pregado na cruz, e que às 13 horas, que às 15 horas, ou seja, 1 hora da tarde, ele estaria morrendo. Portanto, Jesus estava sofrendo ali, angustiado, cheio de dor, e naquele momento chega uma multidão para prendê-lo. Não era uma multidão que era trazida por um inimigo, era uma multidão trazida por um de seus discípulos. Judas havia traído Jesus, alguém que ele amava, alguém que ele investiu na vida dele. Isso faz com que a dor do nosso Senhor Jesus aumente. Jesus, ele foi vendido por um preço de um escravo qualquer daquela época. E ali Jesus então é pego pelaquela multidão e levado à casa do sumo sacerdote da época. Possivelmente às 3 horas da manhã, ele passa ali por um tribunal na casa daquele sumo sacerdote, no qual ele é terrivelmente humilhado. Queridos, prestem atenção, isso tudo acontecendo na noite de sexta-feira, na madrugada. E ali ele está diante de um tribunal. Diz a Bíblia que as pessoas começam a bater no seu rosto, a cuspir no seu rosto e a humilhá-lo, dizendo: profetiza aí quem está te batendo. E ele levando aquelas cusparadas na cara. Esse é o cenário da morte de Jesus. E como eles não tinham legalidade para efetuar a morte de Jesus, o que eles tinham que fazer? Levá-lo ao tribunal oficial, que era o Sinédrio. Então eles esperaram amanhecer. O Sinédrio abria por volta de 6 horas. Abriu o Sinédrio, levaram Jesus. Lá a mesma coisa. Humilharam a Jesus, compraram testemunhas, pagaram pessoas para dar falso testemunho de Jesus, falar mentiras sobre ele, para que pudessem matá-lo, para que pudessem autenticar a pena de morte. E assim eles fizeram. Contudo, os judeus eles não tinham autonomia para aplicar a pena de morte. O que eles tiveram que fazer? Saíram do Sinédrio e ao norte do templo, ali no pretório, estava Pilatos, autoridade romana. E eles levaram Jesus para a autoridade romana a fim de pedir a sua morte. Pilatos olhou para o caso e disse: eu não estou vendo mal algum nesse homem. Pilatos tentou soltar Jesus. Diz a Bíblia que ele colocou Barrabás e Jesus diante da multidão, numa tentativa de livrar mesmo Jesus. E diz: quem dos dois vocês querem que eu solte? Só que a multidão sedenta de sangue dizia: solte Barrabás. E o que eu vou fazer com esse homem aqui, chamado Jesus? A multidão gritava: crucificam. Crucifica ele. Pilatos até tentou soltar Jesus, mas ele tinha medo, como governador daquela região, de perder a credibilidade com os judeus. Por isso ele cedeu, autorizou a morte de Jesus naquele dia. E Jesus então, antes de ser levado para a cruz, Pilatos ainda manda açoitá-lo. Você sabe como era o processo de açoite? O prisioneiro tinha suas roupas tiradas, ele era amarrado com as suas 2 mãos, para que ele não caísse. E ali, um soldado romano pegava um chicote feito de tiras de couro, e nas pontas daquelas tiras,
eles colocavam elementos cortantes, pedras afiadas, pedaços de ossos, tudo que cortasse, eles colocavam nela, naquelas tiras. E ali Jesus estava preso. Os soldados romanos vinham e açoitaram Jesus. Deixaram as suas costas literalmente dilaceradas. Jesus ficou tão fraco que depois daquela sessão de açoite, ele estava sendo carregado para o Calvário. Um homem chamado Simão, de Cirene, teve que ajudar a ele levar aquela estaca na qual ele seria crucificado, porque ele ficou totalmente fraco diante daquele açoite, as costas totalmente dilaceradas, perdeu muito sangue talvez. Então vem Simão Cirineu e o ajuda a chegar ao monte no qual ele seria crucificado. Jesus chega no Calvário e ali começam então os preparativos para a crucificação. A primeira coisa que o prisioneiro fazia era se deitar sobre a estaca na qual ele seria crucificado. E Jesus com as suas costas já dilaceradas, totalmente dolorido, é obrigado a deitar naquela madeira dura. E vinham soldados romanos e davam ordem para ele estender os braços. E Jesus estendeu os braços. E eles vinham com pregos da grossura de um dedo, mínimo como esse, e atravessavam as suas mãos, as suas duas mãos, atravessavam os seus dois pés, e uma dor terrível invadia o seu corpo, uma dor desumana. E Jesus estava lá, estendido agora sobre aquela cruz. Os soldados romanos então vinham, havia um buraco ali, pegavam a cruz, e era agora momento de erguê-la. Alguns estudiosos dizem que havia um impacto muito grande nesse momento, a ponto de deslocar os ossos do prisioneiro. Talvez é por isso que no Salmo 22, um salmo messiânico, diz que todos os meus ossos se deslocaram. A Bíblia diz que nenhum osso do nosso Salvador se quebraria. Mas eu creio que talvez, naquele momento, daquele impacto, esteja se referindo a esse salmo, e os seus ossos então se deslocaram, causando muito mais dor, causando muito mais sofrimento. E ele estava ali preso agora, naquela cruz. Um estudioso, legista, um médico legista americano, que estudou a morte de Jesus por vários anos, um especialista. Ele disse que o maior problema de alguém que está crucificado naquela posição é a respiração. De modo que para respirar, Jesus ele tem que apoiar sobre os seus pés e arrastar as suas costas para que ele libere o seu pulmão. Ou seja, ele pega as suas costas e arrasta ela ali naquela madeira, costas dilaceradas. Uma dor terrível. Ninguém consegue calcular o sofrimento do nosso Senhor. E Jesus está ali, sentindo uma dor incalculável, desumana, uma dor física, mas havia também uma dor emocional. As pessoas passavam por ali e diziam: esse aí não é aquele Jesus que andou por aqui curando? Ele não diz ser o rei dos judeus e agora está aí preso? Por que que você não desce da cruz? Ele não é o que dizia ser Messias, o Messias, por que que ele está aí preso? Ele disse que salvaria a muitos, por que não salva a si mesmo? Humilhação, dor, sofrimento, o que Jesus estava passando ali,
era algo inimaginável. Queridos, naquela sexta-feira, tudo que eu falei aqui aconteceu na sexta-feira da morte de Jesus. Eu comecei a história no início da sexta-feira, às 0 horas, né? E o que estava acontecendo na mente dos discípulos? Tudo que Jesus havia falado, tudo que Jesus havia dito, os discípulos agora estavam desacreditando. Por quê? Porque eles eram judeus. Eles esperavam um Cristo com uma coroa de ouro e não com uma coroa de espinho. Eles esperavam um Cristo que fosse ascendido num trono e não numa cruz. Eles esperavam um Cristo que seria honrado, glorificado e exaltado, não cuspido, não batido, não humilhado daquela forma. É por isso que no caminho a Emaús, lá vai 2 discípulos tristes. A gente doou a nossa vida para o ministério e agora o nosso Salvador morre. A gente está perdido. Isso estava na mente dos discípulos. Estava parecendo que era a derrota do Messias. Parece que tudo que Jesus havia dito e ensinado era falso. Parece que naquele dia as trevas estavam triunfando sobre a luz. Parece que tudo estava dando errado. É por isso, queridos, que Paulo, ele diz que a cruz de Cristo para os judeus é um escândalo. E para os gregos ele diz que é loucura. Por quê? Porque os gregos são os pais da filosofia. Foi ali na Grécia, no berço da Grécia, que surgiu homens como Platão, Sócrates, Aristóteles. E essa mensagem da cruz não atraía esse desejo por esta sabedoria. E quando nós lemos aqui no início que a cruz de Cristo, ela é escândalo para os judeus, é porque tudo estava parecendo que aquela morte de Jesus significava a sua derrota. E também que para os gregos é loucura, porque eles não viam ali nenhum incentivo intelectual para aceitar e crer nesta mensagem. E agora, eu gostaria de mostrar aqui, de tratar aqui, de 3 motivos pelos quais nós aceitamos, ou pelos quais nós podemos dizer que a cruz de Cristo foi um sucesso e não um fracasso. Que a cruz de Cristo não foi a derrota de Cristo, mas foi a sua vitória, foi o seu triunfo. E em primeiro lugar, através do sacrifício da cruz, nós fomos perdoados por Deus. Queridos, Jesus ele foi pregado às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã a cruz se ergueu. E ele morreu às 3 horas da tarde. E diz a Bíblia que já nos últimos minutos, nos seus últimos suspiros, ele diz uma palavra, uma expressão interessantíssima. Ele disse: está consumado. Essa palavra consumado, ela tem um significado muito especial, especialmente ali na cultura da época. Quando alguém tinha uma dívida, ele tinha o documento, a escrita de dívida, e quando ele pagava a dívida, alguém vinha nesse documento e escrevia: está consumado. Tetelestai, né, pastor?
pastor Enoque não deixa eu errar aqui não. Então, quando o sujeito pagava a dívida, alguém ia lá e escrevia: está paga, está consumado. As mesmas palavras que Jesus pronunciou aqui. Quando alguém era preso, ele tinha a sua ficha criminal. E ali, quando ele cumpria a sua pena, alguém chegava na sua ficha criminal e escrevia essas palavras aqui também: tetelestai, está consumado. A dívida foi paga, a pena foi cumprida, o que esse ser humano devia foi pago. O que Jesus estava dizendo ali na cruz era o seguinte: a dívida que nós tínhamos para com Deus foi paga ali por Ele. A pena que recaía sobre nós, a condenação que estava sobre nós, como prisioneiros do pecado, foi paga ali pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E Jesus estava ali na cruz nos reconciliando com Ele mesmo, estava pagando as nossas dívidas, estava pagando pelos nossos pecados, porque Ele não cometeu pecado algum. Ele era perfeito, não tinha nele pecado algum. Queridos, é por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E João vai dizer: o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Lá na cruz, Jesus pagou o preço para nos libertar, para nos salvar, para nos dar salvação, justificação diante de Deus. E não existe nada mais importante para o ser humano do que isso. É por isso que Paulo diz, lá naquele texto que nós lemos, que a mensagem da cruz é o poder de Deus. Poder porque liberta o homem. Ela é o poder de Deus porque ela transforma o homem também. Ela transforma a vida de pessoas. Ela traz esperança onde não tem esperança. Essa mensagem traz vida onde não há vida. Essa mensagem, ela vem e transforma caráteres, transforma situações que estão totalmente fora de controle. Por isso que Paulo diz que ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz é a mensagem de transformação, é uma mensagem de vida, é uma mensagem de esperança para todos nós. Por isso a cruz não foi um fracasso, porque ali na cruz nós encontramos o perdão que nós precisamos. Não importa a nossa condição, não importa como você entrou aqui, não importa a sua situação, na cruz você encontra solução para os seus problemas. Foi por isso que Jesus disse para um dos que estavam ao seu lado, e aqueles ali de fato eram criminosos, malfeitores. Eles creram no sacrifício, ele creu no sacrifício da cruz, e Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Não tem situação que Deus não possa resolver. Não tem situação perdida para a cruz de Cristo. Não importa como você entrou aqui, se você olhar para o Cristo da cruz, se você olhar para o sacrifício que Ele realizou, há solução para você, há uma saída, há esperança para você. O Cristo da cruz, Ele está vivo, Ele ressuscitou, e hoje nós estamos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltar o seu nome. E o segundo motivo, porque a cruz de Cristo não foi um fracasso, é porque através da cruz nós podemos ter comunhão com Deus. Foi cantado aqui que antes da cruz o véu não havia sido ainda rasgado, né? Lá estava o véu. Por quê? Porque quando Jesus ele morre às 3 horas da tarde, algumas coisas, alguns sinais aconteceram ali na cidade de Jerusalém, onde ele havia morrido. E um dos sinais é que o véu que havia no templo,
Ele foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo a alto. Não foi de baixo para cima. Para mostrar que aquele ato era um ato que vinha dos céus. Que vinha das mãos de Deus e não das mãos humanas. E esse véu, ele simbolizava uma separação. De modo que quando Jesus morreu na cruz, aquele ato, aquele acontecimento era um acontecimento profético que simbolizava que agora, através do sacrifício da cruz, nós temos uma comunhão especial com Deus. Que através do sacrifício da cruz, nós podemos ter comunhão com Deus. É por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa comunhão é a maior riqueza que o homem pode possuir aqui na face da terra. Não existe nada mais importante, nada mais valioso do que ter comunhão com Deus, do que ter esse Deus habitando dentro de nós, nós que somos tão frágeis, nós que somos tão fracos, nós que somos feitos de barros. A nossa fragilidade eu estava meditando ali, é tão grande, nós seres humanos, mas diz Paulo aqui que através da cruz, esse Espírito Santo, ele habita dentro de nós, e a sua presença traz alegria, a sua presença traz paz, a sua presença traz esperança, a sua presença ela nos renova, a sua presença traz graça para nós, a sua presença traz vida, transforma desertos em lugares, em mananciais, transforma lugares áridos em lugares de vida. Essa é a presença que o Senhor Jesus conquistou para nós, essa presença do Espírito Santo, Ele conquistou lá na cruz, através do seu sacrifício, através da sua morte. Por isso, a cruz de Cristo não foi o seu fracasso, não foi um acidente, não foi um acidente de percurso, mas foi a agenda de Deus, para que Ele nos garantisse essa comunhão maravilhosa, que é muito mais valiosa do que ouro, prata e tudo que se possa imaginar. Terceiro lugar, através do sacrifício da cruz, Cristo conquistou para nós o direito à ressurreição e à vida eterna. Jesus morreu às 15 horas. E quando ele morreu, deu um terremoto na cidade. E diz a Bíblia que muitos dos que estavam nos túmulos ressuscitaram. Esse é outro, digamos que, acontecimento profético. Aquele do véu se rasgar é um, e esse aqui é outro. Pessoas ressuscitaram. Por que essas pessoas ressuscitaram a partir do momento que Jesus morreu? Deus estava querendo dizer para nós que aquela morte ali, que através da morte de Jesus, Ele conquistou para nós o direito à ressurreição. É por isso que Jesus pôde virar para o seu lado e dizer para aquele malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. Ele pode nos garantir, através da sua morte, através do seu sacrifício, que um dia nós iremos morar com Ele no paraíso, que um dia nós iremos morar com Ele nos céus, que um dia eu e você vamos palmilhar ruas de ouro e cristal, que um dia eu e você vamos estar com Ele, que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, pois nós iremos morar com Ele nos céus. E diz a Bíblia que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas,
que toda a dor, que todo o sofrimento que nós passamos aqui enquanto seres humanos serão esquecidos. Grande será esse dia, maravilhoso será eu e você encontrarmos com o Criador dos céus e da terra, termos comunhão pessoal com Ele, vermos Ele. E só a cruz de Cristo pode nos garantir isso. Só o sacrifício que Ele realizou ali na cruz pode garantir isso a mim e a você. Queridos, lá em Atos, Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por quê? Porque só através de Jesus, só através do seu sacrifício ali, nós encontramos perdão, nós encontramos a salvação. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que Ele é um dos caminhos, que existem muitos caminhos por aí, não. Ele foi bem claro: eu sou o caminho, o único caminho para o céu. A única porta de salvação é Jesus Cristo. E hoje nós anunciamos Ele aqui. Hoje nós estamos pregando o nome dEle, porque nesse nome há poder, porque nesse nome há poder para salvar, para curar, para libertar pessoas. E eu gostaria que você ficasse de pé. Eu já estou terminando.